Antes mesmo da criação da Terra, existia um conflito celestial entre o bem e o mal, a luz e as trevas. Desde então, esse conflito se estende para o nosso mundo, influenciando tudo o que acontece na história da humanidade. O que vamos contar aqui é a grande batalha que tem marcado o destino dos seres humanos. Uma luta entre a luz divina e as trevas da mentira. No primeiro século, a cidade de Jerusalém era o centro religioso e cultural do povo judeu. Jesus, pouco antes de sua morte, alertou que a cidade sofreria uma destruição terrível, porque seus habitantes rejeitaram sua mensagem. Décadas depois, em 70 AD, o exército romano cercou Jerusalém com milhares de soldados, trazendo uma fome cruel, medo e desespero para dentro dos muros da cidade. As ruas estavam tomadas por doentes e as pessoas lutavam entre si pela pouca comida que restava. Quando os romanos finalmente invadiram, queimaram o templo sagrado, símbolo da fé judaica, e mataram milhares de pessoas. Essa destruição foi a prova de que as palavras de Jesus sempre se cumpririam, mostrando que Deus não ignora a rebeldia e o afastamento de seu povo. Era um sinal para todos os tempos sobre o preço da desobediência e o poder da justiça divina. Após a morte e ressurreição de Jesus, seus seguidores começaram a espalhar a mensagem de amor, esperança e salvação. Mas o Império Romano viu essa nova fé como uma ameaça ao seu poder e às suas crenças. Cristãos foram perseguidos com brutalidade, presos, torturados e até mortos por sua fé. Mesmo assim, a igreja cresceu, alimentada pelo testemunho de coragem e sacrifício daqueles que não desistiram. Essa perseguição mostrou que a fé verdadeira não depende de conforto ou segurança, mas de um coração firme e dedicado a Deus. Foi um tempo de provas duras, mas também com o passar do tempo, a perseguição diminuiu. E a igreja começou a buscar aceitação no mundo. Alguns líderes trocaram a simplicidade do evangelho por rituais complexos e tradições humanas. Misturaram a fé cristã com costumes pagãos, criando uma nova religião que não mais seguia fielmente a Bíblia. Esse afastamento da verdade é chamado de apostasia -1, abandono da fé original. Foi o começo de um período onde o povo se afastou de Deus sem perceber, guiado por homens que buscavam poder e riqueza. Assim, o conflito continuava, agora dentro da própria igreja. Durante séculos, a Bíblia foi proibida para a maioria das pessoas. Somente alguns poucos podiam ler lá, enquanto o povo comum ficava à mercê dos ensinamentos distorcidos dos líderes religiosos. Era um tempo de medo, superstição e ignorância. A escuridão espiritual tomou conta da Europa, conhecida como a Idade das Trevas. Mas mesmo no meio dessa escuridão, pequenos grupos mantinham a chama da verdade acesa, estudando a Bíblia secretamente e passando seus ensinamentos adiante. Eles eram como faróis, apontando para a esperança em meio à noite. Nos Alpes italianos, um povo simples chamado valdenses dedicava suas vidas a preservar a Bíblia e seus ensinamentos. Eles copiavam os textos à mão e os compartilhavam, mesmo sabendo que isso poderia custar suas vidas. Muitos valdenses foram perseguidos, presos e mortos por manter a fé pura. Mas sua coragem e determinação garantiram que a palavra de Deus não se perdesse. Eles são exemplos de fé fiel, que não se curva diante da opressão. Na Inglaterra, no século XIV, Deus levantou um homem chamado John Wycliffe, conhecido como o mestre dos doutores. Wycliffe acreditava que a Bíblia deveria ser acessível a todos, não somente aos padres e nobres. Ele traduziu as escrituras para o inglês, o idioma do povo comum. Além disso, ele denunciou os abusos da igreja e reafirmou que somente a palavra de Deus tem autoridade. Seus escritos abriram o caminho para a reforma e reacenderam a esperança da verdade. Na Boêmia, duas figuras importantes, Jean Hus e Jerônimo, defenderam corajosamente a verdade da Bíblia contra os falsos ensinamentos da igreja. Eles criticaram os líderes religiosos que exploravam o povo e buscaram restaurar a pureza do evangelho. Por sua coragem, foram condenados à morte na fogueira.
Mesmo assim, suas vozes não foram silenciadas. Inspiraram outras pessoas a continuar lutando pela fé verdadeira. No século XVI, Martinho Lutero, um monge alemão, estudou profundamente a Bíblia e descobriu uma mensagem revolucionária: a salvação é um dom de Deus, recebida pela fé e não pelas obras. Ele desafiou publicamente os erros da igreja de sua época, pregando que o homem não pode comprar o perdão, mas precisa crer em Jesus. Ao traduzir a Bíblia para o alemão, permitiu que as pessoas comuns tivessem contato direto com as Escrituras, sem intermediários. A reforma começou, trazendo esperança, luz e liberdade espiritual. Enquanto Lutero pregava na Alemanha, na Suíça, Ulrico Zwinglio também defendia a pureza do Evangelho. Ele ensinava que somente Cristo deve ser adorado e que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Zwinglio enfrentou grande oposição e morreu em batalha defendendo suas convicções. Sua vida e ministério ajudaram a espalhar o movimento da reforma. Para outras, William Tyndale foi um dos primeiros a traduzir a Bíblia para o inglês, permitindo que qualquer pessoa pudesse ler e entender a palavra de Deus. Por essa coragem, enfrentou perseguição feroz e foi preso, condenado e executado. Seu sacrifício não foi em vão. Suas traduções serviram de base para as futuras versões da Bíblia em inglês. Ele sonhava com um mundo onde todos tivessem acesso à verdade, e sua dedicação ajudou a tornar isso possível. Essas histórias mostram que o conflito entre o bem e o mal é antigo e profundo, mas que Deus sempre levanta homens e mulheres para proteger a verdade, mesmo diante de grandes dificuldades, perseguições e até mortes. A palavra de Deus resistiu e continuou sendo luz para o mundo. E essa luta continua hoje, pois o convite para escolher a verdade está aberto a todos nós.